aqui essa manhã. Meus irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. E os versículos é de 1 a 12. Vamos lá? Todo mundo comigo? Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Chegando de novo a Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar nem à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram trazer-lhes um paralítico carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus. E por essa abertura no teto, baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados de ti os seus pecados. Entretanto, alguns dos mestres da lei que por ali estavam sentados julgaram em seu íntimo: como pode esse homem falar desse modo, estar blasfemando? Quem afinal pode perdoar pecados a não ser exclusivamente Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam urdindo e lhes questionou: por que cogitais dessa maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados de ti os pecados? Ou falar: levanta-te, toma tua maca e assim anda? Todavia, para que saibeis que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma tua maca e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando sua maca, saiu andando à frente de todos, que estupefados glorificaram a Deus, exclamando: nunca mais vimos nada semelhante a isso. Senhor meu Deus, que a tua palavra, Senhor, possa encontrar corações, Senhor, abertos, terra boa, para que essa semente seja colocada ali, Senhor, e ela possa frutificar 10, 50 e 100 por um, para que os nossos corações, Senhor, cada vez mais sejam contidos a pensar naqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, e possamos, Senhor, pregar da tua palavra e levar a sua salvação a outras pessoas. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, gente, Jesus tinha algumas cidades importantes na história bíblica. Tinha Belém, onde ele nasceu. Havia Cafarnaum, onde ele viveu boa parte da sua vida. Nazaré, onde ele produziu vários milagres e também viveu. E Jerusalém, onde ele morreu, onde ele foi crucificado. E esse relato bíblico que nós estamos tendo contato agora, nesse momento, é exatamente em Cafarnaum, aonde ele viveu boa parte da sua vida. E quando ele estava em casa, e o texto é bem específico nisso, ele estava em sua casa, pregando, ensinando da tua palavra, várias pessoas se juntavam ali para poder tomar conhecimento dos seus ensinamentos e também, até mesmo, ver quem era aquele homem que estava pregando. O relato bíblico diz que havia uma multidão naquele lugar
para poder ter contato com Jesus. E em um determinado momento vai aparecer 4 amigos carregando um paralítico, que por sinal deveria ser amigos deles. E aqueles 4 homens, eles se deparam com um grande obstáculo para poder ter acesso a Jesus. Vamos imaginar nesse momento, aqui, Jesus pregando, afinal de contas, que Cristo pregue todos os dias em nossas vidas, não só aqui, mas em qualquer lugar onde estejamos, mas onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome de Jesus, lá ele vai estar. Então, naquele momento, dentro daquela casa, Jesus estava pregando, assim como está pregando nesse lugar. E uma multidão atrapalhava 4 homens carregando quem precisa para poder ter um encontro com Jesus. E é o primeiro ponto que eu gostaria que a gente pudesse observar. Versículo 2: E foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar nem à porta, e eles lhe pregavam a palavra. Versículo 4: Não conseguindo levá-lo até Jesus, por causa da multidão. A multidão na Bíblia, me desculpe a palavra, mas ela só fez besteira muitas vezes. E aqui o relato bíblico é bem claro. O homem precisava ter um encontro com Jesus. E quem poderia favorecer o encontro com Jesus estava bloqueando a passagem daqueles 4. Quantas e quantas vezes nós, e eu estou incluindo nesse meio, como multidão, atrapalhamos pessoas até um encontro com Jesus. Minamos a possibilidade de pessoas que precisam ser salvas, encontrar a palavra de Jesus em seus corações, e nós mesmos sabotamos o processo. Nós como multidão. E a multidão, infelizmente, ela tem essa capacidade. Quais são as multidões em nossas vidas que atrapalham nós termos mais contato com Jesus ou até mesmo levar outras pessoas para poder ter contato com eles? É o desânimo, é a frieza, muitas vezes até espiritual, as críticas, a falta de tempo. Eu não tenho tempo para poder falar de Deus para outras pessoas. Mas tem tempo para poder sentar junto com vários amigos para poder assistir 2 horas de futebol. É a falta de tempo ou a falta de prioridades? Mas, Wagner, é um absurdo você estar falando que a multidão ela atrapalha, e nós sim. Abre comigo o livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 29. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão acompanhava Jesus. De repente, 2 cegos que estavam assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Versículo 31. Entretanto, a multidão os repreendeu para que calassem suas bocas. A multidão acompanhava Jesus, como várias e várias vezes acompanhou Jesus, e elas eram um empecilho para que 2 pessoas fossem curadas. E aqui eu gostaria que a gente pudesse passar um pente fino espiritual em nossas vidas. Quantas vezes tivemos a oportunidade de falar de Jesus para outras pessoas e nós mesmos prejudicamos todos os processos? Cláudia, essa é a importância do ministério celular. A multidão ela pode fazer qualquer coisa que pode atrapalhar esse crescimento. Só que no ministério celular,
na visão celular, Cláudia, ela tem a possibilidade de você trabalhar diretamente pessoas, uma a uma, numa atitude direcionada. Aonde esses tipos de coisas eles não vão acontecer. Nós estamos falando de pessoas para pessoas. E muitas vezes, apesar de todos os problemas que possamos ter no nosso dia a dia, possamos lidar diretamente e discipular pessoas que antigamente a gente não poderia ter contato. Muitas vezes esperávamos que alguém pudesse trazer alguém que tivesse tido um problema para poder ouvir uma palavra de Deus aqui. Direcionávamos muitas vezes a responsabilidade de pregar para pessoas para uma liderança, sendo que não é nada disso que Jesus havia falado. A grande comissão de Jesus ela é direcionada exclusivamente para nós. E ela não é uma sugestão. E o fato de estarmos negligenciando o processo de falar para outras pessoas é um pecado muito grande contra Jesus, porque foi uma ordem. E ide por todo mundo, prega, discipula. Ele não deixou essa responsabilidade só para um, é para todos. E muitas vezes, nós como multidão, acabamos sabotando esse processo. Atrapalhamos pessoas que precisam ser curadas da sua paralisia espiritual e negligenciando a ordem que Jesus deixou para nós. O segundo ponto que eu gostaria que a gente pudesse observar está no versículo 3 e 4. Vieram trazer-lhe um paralítico. É o texto base, tá? Marcos 2, versículo 3. Vieram trazer um paralítico carregado por 4 homens. Versículo 4 também. Não conseguindo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus. E por essa abertura no teto, baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Os 4 amigos demonstraram uma profunda preocupação com aquele homem que estava ali, com a sua enfermidade. Amizades verdadeiras são aquelas que se importam e se preocupam com a vida do outro. O evangelho não é algo estritamente pessoal só para mim. O evangelho é sobre o outro. É sobre tocar na vida do outro. E só se a gente não tem esse cuidado, esse discernimento, esse coração de pensar no outro, o que nós estamos fazendo com esse evangelho? Ali a gente vê um relato bíblico de 4 amigos que se importaram com aquele homem que estava precisando e levaram eles até ter um encontro com Jesus. Nós estamos tendo a importância, nós estamos dando importância com pessoas que estão precisando ao nosso redor de levar elas até o encontro com Jesus, ou a gente passa o dia inteiro no WhatsApp mandando a piada da onça. A piada da onça, a piada da onça. Coisas nada a ver. As pessoas estão vendo em nós a figura de Jesus para a gente poder transmitir um acalento, um conforto no coração, tirar eles da miséria espiritual. Nós estamos tendo isso. Aqueles homens se importaram com aquele paralítico e foram capazes até de remover os telhados para que pudesse ter um encontro com Jesus. Nós estamos movendo os nossos telhados para levar as pessoas até encontro com Ele. Eles agiram com fé. Eles tiveram a fé ativa. Não a fé passiva que você senta na beirada do caminho esperando Jesus voltar. Você prega e age. Você prega e intercede na vida da pessoa. E você precisa até mesmo carregar aquela pessoa nas costas, se for preciso, para poder ter um encontro com ele. E quantas vezes nas nossas células a gente está tendo contato com isso? Pessoas que antigamente chegaram totalmente destruídas, arrebentadas. E muitas vezes a gente coloca assim, fulano,
Senta aqui, me conta da sua dor. Deixa eu tocar na sua vida, que você possa encontrar Jesus através na minha vida, para que a gente possa ter uma caminhada junto. Passamos muito tempo, muitas vezes, olhando só para o nosso umbigo, e esquecemos que tem muita gente lá fora precisando ser curado da sua paralisia. E um ministério celular, aonde você está o tempo todo praticando a sua vida ativa, ela é de extrema importância para que essas pessoas possam ter um encontro com Jesus. Agora, fica a critério. Nossa fé está movendo a ação de Deus, de Jesus na vida dessas pessoas? Nós estamos possibilitando o agir de Deus na vida das pessoas só com a nossa vida, assim, nossa vidinha normal? Ou a gente está fazendo mais para poder levar a palavra de Deus para outras pessoas? Talvez nós precisamos, às vezes, não abrir os nossos telhados, mas as nossas casas. Quantas e quantas vezes estaremos dispostos a abrir os nossos corações para que outras pessoas possam ter um contato com Jesus? E a visão celular ela fala sobre isso. Abra os vossos corações e não só as suas casas, para que a gente possa levar mais e mais pessoas até o encontro com Jesus. É o que a palavra diz. Nós vamos continuar inertes, sabendo que várias e várias pessoas estão indo em direção ao inferno, só porque a gente não quer pensar sobre elas. A fé ativa é a essência da visão celular. A célula não é um grupo passivo, ela se movimenta em direção a outras pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. É um bom dia, é um como que você está, é passar durante o dia para poder ver como que estão as coisas. Esse é o DNA da célula. Você se preocupar com as pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus e estão caminhando em direção ao inferno. Não esperarem que elas venham, mas que você vá, para que você possa abrir esses telhados. Estamos exercendo uma fé ativa na vida das pessoas? A igreja local precisa entender que a visão celular depende de uma fé que age, que leva pessoas a Cristo com, principalmente, persistência, com amor ao perdido. Jesus ele fez isso. Ele pegou todos os mandamentos e aplicou, condensou eles em duas maneiras só. Ame a Deus com todo o seu amor, com todo o seu entendimento, com tudo que você tem. E ame ao próximo como a ti mesmo. Se você tem algo tão bom na sua vida, que é a salvação, e você se ama tanto em relação a isso, e agradece tanto ao Espírito Santo, por ter tocado no seu coração, ter te selado, e você te ser levado à salvação, por que você não pode pensar dessa forma na vida do outro, do seu próximo? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que nós não conseguimos colocar isso em prática. Amar o próximo, como aquela bênção que nós recebemos lá no dia que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Terceiro ponto, Marcos, também, capítulo 2, agora o versículo 6 e 7. Todo mundo comigo? Entretanto, alguns dos mestres da lei que estavam por ali sentados, julgaram em seu íntimo: como pode esse homem falar desse modo? Está blasfemando.
Quem afinal pode perdoar pecados a não ser exclusivamente Deus? Interessante é o seguinte, né, pastor? E algumas pessoas que já estão na liderança há mais tempo. Olha só como é que são as coisas. Jesus levava a multidão para dentro da sua casa, operava milagres, operava ensinamentos, e as pessoas que estavam mais próximas ali naquele momento eram os doutores da lei que estavam ali para poder criticar e julgar. As pessoas que não estavam nem aí para aquilo que estava acontecendo. O homem foi descido do telhado por uma corda, Jesus vai, perdoa o pecado, dá uma nova vida para aquela pessoa e fica, quem é esse aí que pode fazer isso? Estavam ali dispostos a criticar e julgar. Quantas e quantas vezes nos deparamos sobre isso? A pessoa está trabalhando, a pessoa está tendo direcionamento de Deus, a pessoa está sendo direcionada pela ação do Espírito Santo em sua vida, mas sempre vai aparecer a turma do julgamento e da crítica. E não são críticas boas, porque se você tivesse fazendo críticas para aquilo pudesse melhorar e você tivesse um direcionamento melhor no seu trabalho, mais específico e mais diferenciado, quantidade de pessoas ou tipo de pessoas que você vai abordar, tudo bem, essa crítica é válida. Mas eram críticas para poder atrapalhar o processo. E quantas vezes nós nos deparamos com isso? Quantas e quantas vezes as pessoas elas vão estar em nossas vidas para poder criticar, assim como aqueles escribas, julgar a atitude de Jesus no naquele momento. E quantas vezes, Rosana, nós vamos no ministério celular a gente receber críticas pelaquilo que nós vamos estar apresentando. Em certos momentos eu não vou ligar muito para isso, em relação a críticas. Porque eu aprendi com a minha mãe e com o meu pai que mangueira que toma pedrada é aquela que está dando manga. E eu vou apresentando fruto. E eu vou indo. Ah, está tomando pedrada? Vamos embora. Segue em frente. Mas eu fico impressionado que, como um corpo, vendo os resultados, vendo os frutos a serem apresentados, eu fico impressionado que muitas vezes as palavras que são ditas, elas são de críticas e julgamentos. Talvez a pessoa poderia até sair mais inerte. Eu estou com apatia celular, apatia espiritual, eu não vou me envolver nisso. Mas se mover contra algo que está dando fruto, pessoas que estão sendo alcançadas, assim como aqueles doutores da lei. Porque a ideia deles era o seguinte: se eu estou devendo SAMI, o irmão Hélio, ele não pode perdoar essa dívida. Ele não pode virar para mim, Wagner, a dívida sua com o SAMI está perdoada. A ideia deles era essa. Se aquele paralítico tinha algum pecado a Deus, o único que poderia perdoar aquele pecado seria Deus. Jesus não poderia estar fazendo aquilo. E Jesus disse, para vocês verem como eu dou provas que sou filho de Deus, eu posso perdoar esse pecado. O pecado está aí, está perdoado. Mas se vocês acham que perdoar pecado é mínimo, paralítico levanta e anda. Porque muitas vezes as pessoas elas podem receber uma bênção, um milagre em suas vidas e possam estar totalmente sobrecarregados de pecados. Na visão de Deus e a visão que a gente precisa entender é que o perdoar pecados ele vai muito mais além do que simplesmente um milagre físico. Pessoas que não têm um destino espiritual
para o céu, indo para o inferno, terão muito mais peso para poder ser perdoadas por Jesus do que simplesmente ter um milagre em suas vidas. Mas não. Aqueles homens estavam mais pensando no sábado do que a mão mirrada sendo curada. E a gente tem que parar com isso. Precisamos entender que é extremamente necessário que a gente possa tocar na vida de pessoas e levar pessoas a ter o entendimento da salvação pelo nosso Senhor Jesus. Versículo ponto 4 agora, versículo 2, versículo 8 a 11. Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam urdindo. Por que cogitais dessa maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados a ti os pecados, levanta, toma tua maca e anda? Todavia, para que sabeis que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu o paralítico: eu te ordeno, levanta, pega a tua cama e anda. Muitas vezes estamos preocupados com curas físicas, mas o nosso coração muitas vezes está destruído. E quantas vezes temos contato com pessoas, Rogério, dentro de uma célula, que chegam totalmente destruídas, arrebentadas, passaram a vida tateando alguma coisa, algum direcionamento de Deus para que elas pudessem ter contato com Jesus. E ali, naquele momento, através daquelas ministrações específicas, de um grupo menor, de uma realidade menor, individualmente ali, elas podem se abrir, contar dos seus problemas, contar das suas aflições, e de uma maneira personalizada, conseguimos atender e discipular aquelas pessoas. Esse é um modelo. Talvez num culto, eu não estou falando mal de um culto público, muito pelo contrário, não me entenda mal, é necessário que nós possamos conviver em comunhão com os nossos irmãos, como um corpo de Cristo, mas muitas vezes você não sabe o que está acontecendo com aquele que está do seu lado da cadeira. Não dá para poder você saber. Como que foi a semana daquele que está do seu lado aí nesse momento? Que não seja cônjuge, né? Né, Fabiana? Não seja cônjuge. Mas o que está acontecendo? Você não vai saber. Mas no momento em que você tem um direcionamento, de uma visão celular, onde você possa tocar diretamente na vida daquela pessoa que está convivendo todos os dias ali, direcionado, aplicado, aonde aquela pessoa pode abrir o seu coração e mostrar para você todo aquilo que está acontecendo na vida dela. Isso é visão celular. Porque muitas vezes, assim como aqueles escribas, as pessoas costumam querer criticar aquilo que elas não conhecem, aquilo que elas nunca viveram. E é muito fácil criticar aquilo que você não conhece ainda, aquilo que você não viveu ainda, aquilo que você não tomou parte. Às vezes a gente fecha os olhos para os frutos que estão acontecendo e pedrada em cima. Mas se levantar, vou arregaçar as mangas para a gente poder ajudar e para poder levar outras pessoas a ter um contato com Jesus. Muitas pessoas elas não estão dispostas a isso. Preferem julgamentos e críticas. 5.5. Batista de 5 pontos, tá, Rogério? A gente está falando sobre os pontos. Marcos capítulo 2, versículo 12. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando sua maca, saiu andando à frente de todos,
que, estupefados, glorificaram a Deus, exclamando: nunca vimos nada semelhante a isso. Qual o impacto de testemunho na vida de outras pessoas que nossos corações estão abertos a entender? Nós temos o coração aberto para poder entender como que aquele testemunho que aquela pessoa está dando é importante para a vida dela. Conheço pessoas que só de lembrar da vida que tinham antes de conhecer o Senhor Jesus, se emocionam, das lágrimas escorrerem, porque elas não querem mais voltar para aquilo. Frutos da célula. Eu conheço uma pessoa, gente, que ela não está aqui nesse momento, nós estamos direcionando e tudo, e ela, muito sem jeito, tudo. Ele falou: Wagner, eu não sei se é muito correto, mas eu fico meio assim, tudo, porque eu fumo. Não, tudo bem, fumo, você coloca o cigarro. Não, Wagner, eu fumo. Aí eu virei para ele e falei: não, Deus é capaz de tratar esse bequezinho aí que você fuma e tudo. Você só não pode fumar na célula, mas você vai ter que se conter um pouco. Não, é porque eu fico meio sem jeito. Rapaz, eu vou te confidenciar uma coisa. Todos nós, cara, tem certas coisas na nossa vida que a gente tem que ser tratado pelo Espírito Santo. Por exemplo, eu gosto de fofoca. Mas não é fofoca para poder atrapalhar a vida de outra pessoa, não, né? No meio do dia, minha esposa vira para mim: amor, tem um negócio para poder te contar. Eu falei: conta. E quem está rindo é do mesmo ministério que eu aqui, né? Então, todos nós temos coisas que precisam ser tratadas. E ele todo incomodado, porque ainda o Espírito Santo não tratou ele, aquela ervazinha que gosta de fumar. Mas estou morando, né, Gê? Estou morando e Deus vai fazer a obra ali. A batalha é grande, mas vai, por aí vai. Mas são testemunhos, cara, de impacto na vida de outras pessoas. Começamos a tocar com um membro da família, e uma pessoa que nunca tinha ido em nenhuma manifestação religiosa, de nada, se possibilitou a ter contato com a palavra de Deus. E a gente precisa se alegrar, cara. Capítulo Lucas 15 é um capítulo que eu chamo de capítulo do desviado, porque tem 3 momentos ali aonde se fala de pessoas que se desviaram. A primeira, a ovelha perdida. A segunda, a dracma perdida. E a terceira, o filho pródigo. Todas elas, quando Jesus termina de falar da parábola, ele deixa bem frisado: há festa no céu quando alguém se arrepende, quando alguém volta para o caminho. E cada testemunho dado aqui por alguém, muitas vezes, que foi convertido lá numa célula, é de extrema importância para que haja essa festa, para a gente poder participar dessa mesa do Senhor, com essas pessoas que estão sendo tocadas. Nós precisamos ter um coração mais aberto em relação a isso, dos frutos que estão sendo gerados, das pessoas que estão sendo tocadas. Eu não sei como que alguém que está tendo o tempo todo contato com a palavra de Deus não se sensibiliza com os frutos de pessoas que estão sendo alcançadas pela ação da palavra de Deus e a ação pelo modelo celular. Eu não consigo entender. E assim eu vou finalizando. A história dos 4 amigos e o paralítico nos ensina sobre uma fé ativa,
perseverança diante de obstáculos e o poder de transformação de Jesus. Como esses amigos, devemos agir em fé, levar outros até Jesus, superar obstáculos e acreditar. Não devemos nos deixar paralisar pela crítica e pelos desafios da vida. A igreja precisa compreender a importância da visão do modelo celular como estratégia para superar barreiras, alcançar vidas e transformar gerações. Eu vejo aqui no palco como é bonito uma nova geração, muitas delas alcançadas pela visão celular. É bateria, é teclado, é várias. São pessoas, são crianças que se tornaram adolescentes e foram alcançadas, sim, por esse modelo. Pouco tempo eu tive contato com um amigo que ele é amigo de seminário, pastor de seminário lá, a gente está liderando uma igreja, e ele está nesse mover de célula, e ele entrou em contato comigo. A prima da minha esposa está para ir para aí, e ela está envolvida, que bom, que benção. São adolescentes e jovens que estão cada vez mais entendendo a necessidade de tocar na vida de outras pessoas. E a gente precisa ser referência para essas pessoas. Não uma igreja dividida. E também a gente precisa ser mais persistente, nós que estamos liderando. Porque a gente não é daqueles que se retrocedem. Pode vir crítica, pode vir pedrada, pode vir o que for. Mas o nosso foco, largando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Meu alvo é Cristo, meu alvo é agradar a Cristo, meu alvo é, cada vez mais, poder ser um direcionamento do Santo Espírito de Deus para tocar na vida de outras pessoas. Que a gente possa se mover nessa direção também. Amém? Senhor, obrigado, Senhor, por estar sempre conosco, nos direcionando, nos mostrando, Senhor, cada vez mais o Teu querer e o Teu poder em relação à vida de outras pessoas. O Evangelho não é sobre nós, o Evangelho é sobre o outro. Que cada dia mais e mais a gente possa ter esse direcionamento e esse entendimento. A começar na minha vida, Senhor. As barreiras e as algemas precisam ser quebradas cada vez mais, para que a gente possa falar do amor de Deus para outras pessoas, e que a gente possa ter alegria no testemunho que cada uma delas possam dar na nossa vida e nosso dia a dia. É o que eu peço, em nome do Senhor Jesus, para a glória do seu reino nessa terra. Amém. Ministério de Louvor. Pode se colocar de pé, por favor, irmãos. E para finalizar, vamos declarar que só a graça de Deus nos basta. Precisamos ser reconhecidos por Ele, somente por Ele. Amém. O que importa é o que Deus fala sobre nós e não o que as pessoas acham ou veem e falam sobre nós. Amém? Amém. Eu
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti,